Uma boa noite para você. Está começando o programa Band Eleições 2012. Participam conosco aqui o professor de História, Daniel Medeiros. Participa também conosco o jornalista Luiz Geraldo Maza, da Rádio CBN e do jornal Folha de Londrina. E hoje quero colocar aqui para vocês um tema muito importante, porque as eleições começam e a gente tenta entender um pouquinho. Professor, você podia começar porque a sua visão de historiador nos ajuda. Quais são as forças que movem a máquina política? Eu escrevi hoje aqui para o Metro, para essa terça-feira, uma reflexão sobre isso, mostrando os últimos 30 anos. A conclusão, quando você chega ao final da história, depois de 30 anos, é: o que é que move? Partidos são fachada, alianças são momentâneas, personalismo muito forte, a personalidade, o político, o ressentimento, as brigas, aí a pessoa volta para se vingar depois, e claro, a briga pelo poder e pelo dinheiro. Mas as atitudes são iguais de todas as partes e os nomes, principalmente no Paraná, sempre são os mesmos. A história no Brasil, nesse sentido, eu acho que você elencou perfeitamente, eu acho que a lista das motivações políticas, pelo menos das disputas majoritárias, né? Eleição para prefeito, como teremos agora, governador, presidente. Já se disse que a política é a arte das alianças provisórias, né? E que o inimigo de ontem é o aliado de hoje, pode voltar a ser o inimigo de amanhã, como você bem demonstrou aqui na sua coluna. O que eu acho apenas é que nesse processo, que de certa maneira sempre foi meio igual, mesmo assim nós estamos piores, né? Eu acho que houve uma perda de densidade dos políticos e apesar de interesses, digamos, de ocupar o seu lugar na história, interesses econômicos, um pouco de idealismo, herança familiar, que sempre moveu a política brasileira, eu acho que hoje, como diria o Marx lá no 18 do Brumário, a história se repete como farsa, né? Não sei, né, o Maza pode dizer isso melhor, acompanha esse processo, mas não dá a impressão de que hoje parecem, é como se fosse um grande filme antigamente, aqueles clássicos do cinema, e hoje é um filme desse que você assiste e esquece depois do primeiro dia. É o remake, vão refazendo a mesma história. A impressão que dá é que perdeu consistência, apesar de as motivações poderem ser as mesmas, os personagens eu acho que são mais fraquinhos. E o idealismo não está mais presente, né, Maza? Não tem mais aquela preocupação partidária, ideologia, ideia. Mataram a utopia. Hoje nós não temos o imaginário na campanha eleitoral, que era o forte. Você sempre procurava ver dos candidatos, nos seus programas, alguma identificação com as grandes correntes que disputavam o mundo, né? Que era o caso americano e o soviético. Então nós perdemos isso. Isso tirou muito o encanto da campanha eleitoral, porque nós não vemos mais oradores como tivemos no passado, o Amaury Silva aqui no Paraná, o Carlos Lacerda em nível nacional, né? E que eram as pessoas que realmente traduziam, né, esse tipo de reivindicação e de postura. Nós estamos com um tipo de campanha eleitoral liofilizado, perdeu a graça, o predomínio dos marqueteiros. Então, tira um pouco também da emoção verdadeira da campanha eleitoral. Professor Daniel, o senhor sabe que existem várias interpretações da história, né? Interpretação geográfica, econômica e por aí vai. Não sei se alguém escreveu a interpretação passional da história, porque quanto também, além das brigas, do interesse financeiro e tudo mais, quanto entra de emocional. Por exemplo, uma frase que diz que a pessoa entra na política pelos amigos e não sai mais pelos inimigos, porque dela fica para dar o troco no outro. Mas que poderá ser seu amigo de novo lá adiante, não amigo, mas um aliado, dependendo do momento que surja. Olha, eu vou lembrar aqui uma história que é bem de antigamente. Quando houve a proclamação da República, o proclamador, todos devem saber, foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas ele era monarquista e gostava de Dom Pedro. Quando ele foi pela primeira vez ali cercado pelos positivistas e alguns civis republicanos, ele teria dito assim: não, vamos esperar o velhinho morrer e tal. Já não havia realmente um consenso em torno da herdeira, que era a princesa Isabel. Pois bem, houve uma rebelião militar, até por uma questão menor, com a suposta prisão de um major, Solon Sampaio, e o Dom Pedro estava em Petrópolis. E o primeiro-ministro telegrafou para Dom Pedro e disse: olha, está tendo uma revolta militar, é melhor voltar. E o primeiro-ministro se demitiu, que era o Afonso Celso, o Visconde de Ouro Preto. E o Dom Pedro voltou para o Rio de Janeiro, já anunciando a pretensão
de indicar um outro partidário, que era o Gaspar Silveira Martins, que era gaúcho. Pois bem, Deodoro tinha disputado uma mulher com Silveira Martins e tinha perdido. Ele ficou tão furioso que essa revolta militar se deu da madrugada. Ao longo do dia seguinte, ele estava meio doente, estava em casa, os correligionários foram lá, e quando ele soube dessa notícia, ele tomou a decisão de, enfim, assumir a liderança do movimento republicano, e a República se proclamou. Resumo da história. A República Brasileira foi proclamada porque o cara não gostava do outro, porque o cara tinha roubado a mulher dele. Eu acho que esse é um exemplo que traduz um pouco aí o que você está querendo dizer. O ressentimento, Luiz Geraldo Maza, é uma força poderosa. Você vê aí quantas vezes um político faz um acordo com o outro. Olha, você se elege agora, depois você me ajuda lá na frente. Chega lá na frente e o outro não cumpre o acordo. E aí vem a vingança. Daqui a pouco aqueles dois que eram amigos, quantas vezes na nossa história? Daqui a pouco os dois amigos estão se pegando no horário eleitoral. Aqui na história do Paraná é frequente isso, né? A reação, as traições, né? Vimos assim as viradas de política também por causa do imaginário, que não tem mais. Por exemplo, eu me lembro quando o Afonso Camargo se voltou, Afonsinho, contra o Ney Braga, que era a grande liderança do Paraná, em termos assim de esquerdizantes, que era o pessoal da Juventude Democrata Cristã que queria ganhar a convenção. E o Ney botou toda a sua força, seu peso, para que o candidato Paulo Pimentel fosse vitorioso. Aí os demais todos, José Richa, inclusive, o genro do Ney Braga, né, que foi reitor da Universidade de Londrina, Oscar Alves, todas as pessoas bandearam para a oposição, né, por uma questão assim elementar, mas que eles jogavam como uma questão de fidelidade mais próxima ao ideário socializante da democracia cristã. Uma vez eu estava na Câmara Municipal há muito tempo, e houve uma briga, dois vereadores do meu lado, e um gritava, eu vou acabar com você, o outro, eu que vou acabar com você. Não, se acabaram até hoje, estou aí, um que saiu da política, o outro continua. Mas é interessante como essas brigas, como essa necessidade de provar quem manda mais, quem pode mais, isso é muito forte. Não, imagina que a pessoa fica com ressentimento e ela continua se candidatando para dar o troco para aquele que passou a perna nele lá atrás. Eu diria que há um outro elemento que é importante lembrar, principalmente na política brasileira, que é o patrimonialismo. Quer dizer, hoje, e já desde sempre, o político brasileiro, ele não está exercendo a função, ele é dono do cargo, né? Ele não é funcionário público a termo, né? Quer dizer, é um funcionário com mandato, né? Aliás, o próprio sentido da palavra mandato é esse, né? No caso do deputado, no caso do senador, né? Do cargo majoritário, mas não, né? O patrimonialismo brasileiro que confunde o privado com o público faz com que muitas vezes o cara entenda que aquele cargo é dele. É uma questão... E quando alguém, então, atenta contra essa sua, entre aspas, propriedade, ele fica muito bravo. Ele se vê como autoridade, uma espécie de monarca. É a nossa tradição monarquista, que nunca se perdeu de verdade, né? Não vai longe. Eu estava falando aqui do Deodoro, quando assumiu, ele, em vez de montar o ministério, chamou o Barão de Lucena, que era o monarquia, para montar um ministério para ele, como se fosse o parlamentarismo do Império. E muitos dos primeiros presidentes eram monarquistas. E a herança dessa monarquia, na figura, diria até despótica de Getúlio, quando assume, né? Fecha o Congresso, anula a Constituição, impõe interventores, ela traz muito esse ranço, né? De um autoritarismo que depois, lamentavelmente, degringolou para uma outra confusão entre público e privado, que é o erário, né? Aí a coisa ficou pior ainda, né? Geraldo Maza, é interessante, olha, nós estamos num momento que parece que está havendo uma realidade nova, porque hoje está difícil, tem a imprensa mais atenta, você tem a possibilidade de gravar tudo, de filmar tudo, fotografar, denunciar, redes sociais, tem muita forma hoje de você expor um político. Mas, por outro lado, parece que tem uma turma que vem lá de trás, que se acostumou com essa visão de fidalgo do político e que se vê como imune. Até fica muito surpresa quando é pega lá na frente por uma denúncia, por um jornal. Lá na frente a pessoa se revolta, inclusive, porque não está acostumada com isso. Nós não tivemos e não temos república no Brasil. Essa que é a verdade, né? Nós temos uma falsa república. Tanto que adjetivo. A república não precisaria de adjetivo, de ser república popular, como eram as do Oriente, né? Ou então república participativa, ou ainda
a República Nova República, foi do Tancredo Neves, né? Enfim, esse patrimonialismo está entranhado na nossa cultura. E as pessoas acham que o Estado, o poder, lhes pertence uma espécie assim de... é um feudo, né? Nós vemos nos próprios partidos políticos, são partidos de uma pessoa. Que manda, a pessoa que manda. Essa pessoa despoticamente decide tudo. Aí quando falam nas bases é uma conversa mole, ou ouvir as bases, né? Então nós temos um quadro assim, com essa cultura toda. Mas há sinais, de repente, né? Você tem um sinal bom, como esse do mensalão. O que é o mensalão? Senão uma usurpação dos poderes, e que não é só o caso do Partido dos Trabalhadores e a sua aliança, é uma tradição brasileira também, só que feita numa escala que nós não estamos habituados. O PT se preocupou, o governo e a sua aliança o acompanhou, em fazer uma ocupação do Estado. E esse trabalho eles realizaram. Eu, às vezes, imagino assim, quando vier um partido com uma tonalidade diferenciada dessa, o que vai ver de resistência interna será um inferno. Vamos para o intervalo, é o programa Band Eleições 2012. Já voltamos. Opa, a gente tá aqui para convidar você para assistir o Vagamundo aqui na Band. Todo domingo, um pouco depois do Pânico. A gente se vê lá. No mundo de hoje, existe hora para tudo. Tem a hora de ir pro aeroporto, tem a hora de aguardar pelo embarque, tem a hora de sair voando. E tem a hora de desacelerar. Gunter Mídia, porque a vida gira em torno do relógio. Desde que a esquerda é esquerda, a direita é direita e o mundo é mundo, tudo que envolva política é polêmico. E tudo que envolve um ponto de vista envolve muitos outros pontos de vista. Se você quer entender, saber e opinar sobre tudo que envolve a esquerda, a direita, a política, o mundo, as polêmicas e a vida, você precisa de uma revista que seja mais que uma revista. Ideias, uma revista de ideias. O inverno tá aí, o frio não tem perdão. Tá na hora de abrir o armário e o coração. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Campanha do Agasalho, Doe Calor, IPCC, FAS e Prefeitura de Curitiba. Apoio Band. Leia nesta terça no Metro. Casos de gripe A dobram mais uma vez no Paraná. Torcedor do Paraná Clube é morto em rixa de torcidas. Presidente do Curitiba fala sobre o sucesso do clube. Metro, diferente. Ele é polêmico. Fala o que pensa, mas com responsabilidade. Bal Santos e o Brasil Urgente estão lado a lado com a população, buscando soluções para a comunidade. Informação, notícia, fatos e acontecimentos sempre em busca da verdade e a serviço da vida. Denúncias exclusivas. Informações e jornalismo que vão influenciar a sua vida. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Vamos adiante com o programa Band Eleições 2012. E o fato novo agora é a criação de um partido evangélico. Saiu o censo mostrando que eles já são 22% da população e até 2030, 18 anos aí para frente, seriam maioria, mais que os católicos. O que é coisa natural, porque eles fazem um trabalho de divulgação muito intensa, diferente da Igreja Católica, que usou mal os meios de comunicação. Mas o que deixa a gente pensativo é de que forma esse crescimento pode influir na política. Está havendo muita mistura no Brasil. Política é uma coisa, o reino de Deus é outra. Será que dá para misturar, para usar inclusive a fé dos outros para puxar voto, professor? Pois é, evidentemente não deveria. Né? Evidentemente não deveria. Mas hoje o político que é eleito, digamos, pelos eleitores evangélicos, para dar o exemplo dos evangélicos, já foram os católicos, né, predominantes no campo da política e tudo, ele leva, por exemplo, para o Congresso, as suas convicções religiosas.
e não o seu compromisso de contribuir para, enfim, alterações e atender às necessidades gerais do país. Essa é uma questão, no fundo, muito séria. O que salva, apesar de serem 22% de evangélicos, é que eles são muito divididos, né? O evangelho está parecendo um partido de esquerda lá dos anos 60, né, que se divide, um começa a brigar com o outro. Essa divisão é salutar, porque imagine se eles se unissem todos, enfim, dominar parte considerável da política nacional. Mas não há a menor dúvida que essa relação entre religião e política não deveria haver. O fato é que é ingênuo dizer isso, o fato é que há. Né? Já houve, nós comentávamos aqui no intervalo, eu lembro, estava lembrando o nosso primeiro governante eleito no Brasil foi um padre, que foi o padre Diogo Feijó, que foi regente lá na primeira metade do século XIX. Né? A Igreja Católica sempre teve forte influência, né? Manteve uma relação oficial com o Estado até a República, e mesmo depois teve influência bastante grande, pelo menos ali nas primeiras décadas. Que hoje os evangelhos cumpram esse papel é lamentável, mas não deixa de ser uma novidade. Não é uma novidade, é um fato corriqueiro da nossa política. Mas aquilo que acontece no Oriente Médio, onde há fortemente essa mistura, esse predomínio religioso, os dogmas, até onde nós ficamos sujeitos a isso? O debate termina e você começa a seguir o que é dogmático, o que está escrito. O problema é a teocracia, né? Nós tivemos aqui uma teocracia, que foi a teocracia República Teocrática Guarani, né? Que é muito referida, né? Deixou sinais aí e tal. Mas a teocracia de hoje, que é claro, que ela era uma teocracia de dominação, de acertar a questão do índio, né? Do tipo de ser que eles precisavam prear, era um caso de preação. E nós estamos vendo que nós corremos um risco, é evidente, com a radicalização desses grupos religiosos. Agora, também a classe política, que é mais esclarecida, ela em nada contribui para isso. Temerosos de perderem os votos confessionais, eles tomam posições absolutamente reacionárias, como, por exemplo, a discussão do aborto no Brasil é um negócio, assim, satânico, né? Não se raciocina, não se vê quantas pessoas morrem no Brasil por causa de uma falta de legislação que vai além daquelas duas causas permissivas do aborto. Então nós vimos duas pessoas absolutamente contemporâneas, como a atual presidente, a Dilma Rousseff, e o José Serra, que é um homem de tradição de esquerda, ela uma guerrilheira, ficarem com a mesma posição para não mexerem com esses sentimentos religiosos. Quer dizer, não há condição de a pessoa tomar uma postura, né, humana para frente, né, com receio de ter o veto dos religiosos. Nós já tivemos no Brasil o desespero em relação ao divórcio, o casamento monogâmico, aquela coisa toda. O Nelson Carneiro sofreu terrivelmente para conseguir encaixar. Foi por etapa. No Brasil, aliás, é a tradição da etapa, sim, né? É a escravatura com a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, até a lei áurea. É a abertura no Brasil, a abertura lenta e gradual, porém constante, para chegar na abertura verdadeira. E nós estamos vendo que a luta do divórcio foi assim, passou pelos direitos da companheira, dada a pregação obstinada, né, do Nelson, do Nelson, que afinal era Nelson Carneiro, que ficava com todos os ônus também nisso. Eu me lembro que na eleição de 50, a Liga Eleitoral Católica, que não tinha a capacidade de pressão desses grupos de hoje também, não existia um instrumental também. E eles, eu me lembro que vetaram a figura do vice-presidente, que era o João Café Filho, né, por ser agnóstico, se ligado à maçonaria, coisas do gênero. E ele foi chave, porque ele era o homem do Ademar de Barros na coligação, né? E, é claro, Getúlio ganhou com folga essa eleição. E queria saber do professor, quando nós chegamos num momento, assim como o Maza descreve aqui, em que os próprios meios de comunicação, o próprio presidente, o próprio Congresso começam a ficar atemorizados, então você tem um governo paralelo, você tem uma força de pressão religiosa que cresce tanto que
que os outros começam a se subordinar, porque afinal aquele segmento da sociedade religiosa acaba sendo um fator de coação, de pressão muito forte. Pois é, você sabe que é a quebra da força da opinião pública, né, no sentido da opinião do jornalismo, da opinião do especialista. A opinião pública teve muita força. Eu diria que o Lula contribuiu muito para quebrar esse padrão de uma opinião abalizada e colocar isso por terra graças a toda essa política de arregimentação via Bolsa Família, a essa maioria silenciosa, para usar uma expressão lá da sociologia. É essa população sem crítica, essa população de adesão, e essa adesão religiosa é muito perigosa, porque ela é uma adesão fundamentalista. Você fez o comentário lá do Oriente, que de fato é o que chama mais a atenção, mas é preciso lembrar que o fundamentalismo religioso nasceu nos Estados Unidos, e ainda hoje é muito forte lá. Né? A chamada América Profunda, né? O meio oeste americano, é uma coisa tenebrosa. Né? A visão da cultura americana que a gente vê nos filmes, né? Dos bons filmes americanos, não desses blockbusters aí de fim de semana, é uma visão de uma América ali, da costa leste e da costa oeste, Nova York e Califórnia. O meio oeste americano é uma coisa tenebrosa. O fundamentalismo se traduz pelo quê? Por uma crença literal do texto religioso. Né? Então, a mesma coisa que ocorre em relação à Bíblia, ocorre em relação ao Corão. Né? Que é o fanatismo, de certa forma. É o fanatismo. É que o fanatismo tem vertentes diversas. Né? Tem um fanatismo racial, o fundamentalismo religioso é específico. Né? E no caso do Brasil, isso vem crescendo. Isso vem crescendo de maneira perigosa. Mas eu diria que o maior perigo, evidentemente, porque há evangélicos extraordinários e há vertentes evangélicas extremamente abertas e lúcidas, né? O que vem crescendo é esse distanciamento da crítica. A crítica não como o falar mal, que é essa versão... Analisar. Mas é a crítica no sentido de ir, né, de pôr em crise as questões. E, como diz o Mar, é lamentável que personalidades públicas, que sabemos que têm posturas avançadas, se submeterem a essa barbárie, esse retrocesso, em troca de votos. É como vender as 30 moedas de prata, não é aquela história? É vender os seus ideais, as suas convicções em troca de meia dúzia de votos. Tá certo. Professor Daniel, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Luiz Geraldo Maza. Obrigado principalmente a você que ficou ligado até esta hora da noite. Até amanhã, então, no Band Cidade.